É isso, pessoal, de volta, né? Falando desse assunto, e a gente está falando nesse momento mesmo, especificamente sobre aquilo que não é santidade. Lembrando dos versos que a gente usa, que estamos usando, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso número 3, pois a vontade de Deus é essa, gente, a santificação. Essa é a vontade de Deus, você entende? É aquele processo que eu já te expliquei de andarmos separados como novas criaturas, separados num procedimento, numa maneira de viver de acordo com a verdade. É isso, simples desse jeito. Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todas as pessoas, né? É isso que está dizendo aqui. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito. A gente olha até no último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, fala lá de que aquele que é justificado, aquele que é santo, continue a santificar-se, né? A viver dessa maneira. Então, uma vez que eu me tornei santo, a gente já explicou isso, que é uma obra da cruz, Jesus venceu e me deu o direito de me tornar uma nova criatura, eu me tornei santo. Então, a partir desse momento, eu agora vivo essa jornada de viver separado para um propósito. Então, eu comecei falando para vocês sobre isso aí, ó. Santificação não é a primeira coisa, um processo para se tornar santo. Eu não vou me tornar santo. Eu já sou santo em Cristo Jesus no momento que eu recebi a Jesus como Senhor, lembra? Então, uma vez que nos tornamos novas criaturas, só lembrando algumas titulagens aí que eu coloquei, em Cristo Jesus, a Bíblia agora nos chama de santos. Vou te mostrar agora mais 2 versos, né? Falei de alguns, né? Paulo fala em 1 Coríntios, Romanos, olha que legal em Efésios. Efésios capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, aí, chamando a igreja, a galera, aí pessoal, aos santos que vivem em Éfeso. Por quê? Porque está ligada a palavra santo a ser nova criatura. Tá bom, gente? Muito importante. Olha 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. É uma questão de nomenclatura, né? Mas a nomenclatura que nós temos que tomar posse por fé é a verdadeira, é o que está na Bíblia. Então, tornar-se santo não é algo que o homem faz por uma vida de méritos, como eu expliquei. Okay? Porque popularmente no nosso país essa cultura é muito grande. Então, não posso deixar isso governar e entrar como uma definição de verdade. Não é. A verdade é, você se tornou uma nova criatura, entregou tua vida para Jesus, você se tornou um santo. E assim Paulo chama todos da igreja de santos. Então, o homem recebe a natureza santa de Deus e por causa dessa natureza, só para te recordar, ele se torna santo. Tornar-se santo é algo que Deus faz. Né? É a mesma coisa, ele tornar-se nova criatura é algo que ele já proporcionou na cruz do Calvário isso, mas eu recebo por fé. É como está lá em Efésios, a salvação é por fé, mas sou eu que recebo. Então veja que interessante, eu quero ler essa passagem de Efésios, para você entender simples assim, ó. Efésios 2, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos que a recebem por fé. Maravilha, hein, gente? O que é isso? Legal? Então o processo de santificação não é para se tornar santo, e sim para se manter-se santo, como eu terminei. E manter-se santo, gente, é um processo contínuo operado pelo homem, mas produzido por Deus, né? Por quê? Porque eu vou vivendo a verdade. Eu vou me separando para viver de acordo com a verdade. E aí Deus vai trabalhando a verdade na minha vida. E a verdade vai me transformando. Nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. A palavra metamorfos, transformados de glória em glória, de 2 Coríntios 3, 18, é a mesma palavra de Romanos 12, 3, metamorfo, que
é aquilo que você conhece como metamorfose. Você vai sendo transformado num ser completamente diferente, porque a verdade vai fazendo parte de quem você é. Vamos ver uma segunda coisa que não é santidade? Santificação não é um processo automático. Ok? Isso é importante ser dito. A santificação não é um processo automático, ou seja, beleza, eu recebi a Jesus como Senhor, pronto. Já estou ali separado e não preciso de aperfeiçoamento. Não é assim que funciona, não está escrito isso. O processo, olha aí, lê comigo, o processo de santificação é como uma árvore que produz frutos. Nenhuma árvore frutífera nasce produzindo frutos, mas foi para isso que ela nasceu. Espera-se isso dela. Ok? Esse é o processo. Em João 15, no verso 5, eu sou a videira, disse Jesus, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que legal. Olha que legal que Jesus falou, você dá muito fruto se você permanecer. Queridos, permanecer na verdade já está implícito, nós estarmos separados para viver essa verdade. Então, diante de tudo que acontece, se você tem um comportamento de acordo com a verdade, se você tem uma maneira de falar de acordo com a verdade, você já está frutificando, não tenha dúvida, porque você está permanecendo nele. Ele é a sua palavra. Essa maneira diária de nós vivermos voltados para a verdade, para nós vivermos a verdade naquilo que se apresenta no dia a dia, nós estamos permanecendo nele. E Jesus falou bem claro, olha só, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ainda disse assim, porque sem mim, nada vocês podem fazer. Que frutos são estes produzidos? São os frutos do processo da santificação, da transformação, que está sendo operada na nossa vida, porque nós nos entregamos. Entende isso, gente? Não é legal? Gálatas capítulo 5 já fala sobre isso, os frutos, no verso 22 e no verso 23, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, que mais? Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então isso é o Espírito Santo na nossa vida, à medida que nós vivemos com Ele, separados no conteúdo de viver a verdade, você vai produzindo tudo isso, porque esse fruto ele é gerado. E é legal, né? Porque Jesus fala, vocês são os ramos, eu sou a videira, vocês são os ramos. Onde é que os frutos eles acontecem? Onde eles são produzidos? Eles são produzidos nos ramos. Então somos nós quem produzimos isso. É a operação de Deus na nossa vida. Então você dará esse fruto, que é o fruto do Espírito. Você verá você, na prática, sendo uma pessoa amorosa, alegre, que vive em paz, paciente, amável, bondade, fiel, mansidão, domínio próprio. São os frutos que vão operando. Quem são os ramos, né? Só para lembrar, somos nós, a igreja, são os ramos que produzem os frutos. Então eu quero dar essa declaração para você, o fruto do Espírito citado em Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23, nada mais é que o fruto do processo da santificação que ocorre no interior do homem nascido de novo. Ok? E você vê, quando você nasce de novo, você sabe que algo aconteceu em você, que você entregou a tua vida para Jesus, no seu interior mudou algo, você tem certeza. Mas sabe o que nós precisamos daqui por diante? Ser transformados na renovação da nossa mente, nessa mentalidade, nessa parte da alma, a trocar toda a nossa maneira de viver. Então, a nossa crença anterior da velha criatura, ela vai caindo por terra, porque vai ganhando o espaço da mentalidade do reino, da nova criatura. Por isso a gente vai sendo transformado. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, como disse o apóstolo Paulo, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é um processo. Tá legal? Nenhuma árvore, eu só vou lembrar, produz frutos para si mesma. O que a árvore produz é para outros. E é assim.
Então as pessoas verão em você uma pessoa diferente, não em si porque você, não, meu Deus, espera aí, é o tipo de roupa que você está usando, então você é diferente, você é de Deus. Não, não é a aparência que elas olharão. Elas olharão para você como pessoa diferente porque o seu comportamento e o meu é diferente do comportamento do mundo. As atitudes, a maneira de nós agirmos de acordo com situações que acontecem, acaba sendo a verdade da palavra, diferente. Então elas verão que você está produzindo um fruto, e é bom, o fruto que nós produzirmos em Deus, gente, é sempre maravilhoso e abençoarão as pessoas que estão ao nosso redor. Todo mundo se alimentará da tua atitude correta, será beneficiado, vamos dizer dessa maneira. Será abençoado pela tua atitude, pela maneira de você dizer, o teu comportamento. Né? É interessante sobre isso, né? Porque eu estava lendo uma passagem de Atos capítulo 6 e os apóstolos estavam muito ocupados servindo às mesas e falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem tem no povo aí, pessoas de boa reputação e cheias do Espírito Santo para que possam servir às mesas. Olha, boa reputação. O que as pessoas falam de mim e de você como reputação? Uau! E agora, hein? Toquei numa área nevrálgica, né, gente? Mas é isso. Essa boa reputação são os frutos, cara. Os frutos de Deus na nossa vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e da palavra, ela vai frutificar, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Tá bom? E o terceiro e último, para a gente finalizar esse vídeo, santificação não é, olha a titulagem aí, um processo de mudança de aparência, né? Aí eu já comentei sobre isso, mas deixei por último, para a gente ter certeza sobre isso. Gente. Então veja, eu quero te falar isso aí, ó. Para muitos, erradamente, santidade é simplesmente como uma pessoa se veste. É a observação de regras humanas, de não pode isso, não pode aquilo. Não é uma questão de não poder, é uma questão do que é bom, o que é sábio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, disse o apóstolo Paulo. Porque a minha maneira de viver antiga me destruía, e destruía as pessoas que estavam comigo, gente. Olha o mundo. Olha como o comportamento de uma pessoa leva tristeza para aqueles que estão ao redor. Quando não desestruturam, né? Desestruturam, perdão, a família, as pessoas. Não? Qual a marca que nós estamos deixando no coração das pessoas? Eu faço essa pergunta, é minha e para você. Que marca é essa que eu tenho deixado? Uma marca de construção, de encorajamento, de ânimo, de amizade, de dar a mão para o semelhante e dizer, poxa, eu posso confiar nessa pessoa. Que marca eu estou deixando? Ou é uma marca de desconfiança, uma marca de que eu não aguento ficar perto, eu sou todo abalado. Tem pessoas hoje que estão sendo desconstruídas na sua personalidade, principalmente dentro dos lares, filhos, por causa do comportamento dos pais, cara. Isso não pode entrar dentro da igreja. Por isso que essa velha criatura, da qual eu era, ela não existe mais. A Bíblia fala que ela já morreu. Porque agora há uma nova natureza. Eu sou uma nova criatura e a natureza de Deus está em mim. Se eu caminhar com Ele separadamente, na sua verdade, terá um propósito maravilhoso. Qual é o propósito? O propósito de frutificação. De eu poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Elas serão construídas pelo teu comportamento, de viver a verdade. Então, se você vive a verdade, e você decidiu como nova criatura viver a verdade, as pessoas que estiverem ao seu redor serão abençoadas, serão edificadas, porque você está frutificando. Legal, pessoal? Então é isso aí. Muito bom. Então, o processo de santificação, só para eu terminar rapidinho, ocorre de dentro para fora. A santidade que o homem produz é uma santidade de dentro para fora, gente. Ele mesmo saberá como se deve comportar. Mas não porque simplesmente
Ele tem uma roupa e eu defino aquela pessoa pela roupa como uma pessoa santa, separada. Não caia nessa cilada, por favor, porque não é verdadeiro. Muitas aparências enganam. As pessoas se vestem numa aparência, mas por dentro não são aquilo que estão vestidas. Aí é perigoso, cara. Você tem que ser o mesmo na igreja, no trabalho e em casa, cara. Porque se tiver diferença, tem alguma coisa errada. Eu não sou verdadeiro. É a boa reputação em casa. Eu vou terminar dizendo isso, que às vezes a gente pesca muita coisa que acontece num casamento só conversando com a esposa ali. O que está acontecendo e tal? Ela acaba botando para fora algumas coisas, falando, poxa, mas ele não diz isso, né? Pois é, mas na prática, então não adianta, gente. O que funciona para eu ser mais do que vencedor sobre a face da terra? Aliás, esse é o lema que eu peguei essa frase, eu e a minha esposa, para colocar no nosso ministério, é levando você a uma vida cristã vitoriosa. Você não viverá uma vida cristã vitoriosa se não viver e não praticar a palavra de Deus. Ponto final. Ah, mas eu quero ver a manifestação de Deus, eu quero os resultados, eu quero a bênção. Todo mundo quer bênção, mas tem que viver a verdade para ver a bênção sendo atrelada, depositada, né? Sendo acumulada na tua vida e na minha, não tenha dúvida. Não tem outro jeito. Legal, gente? Então é isso aí. A gente se vê no outro vídeo, dando continuidade a essa série, levando a uma vida cristã vitoriosa na santificação, porque é só dessa maneira que nós vamos frutificar. Um grande abraço. Tchau, tchau.